Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim para conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona um set de cinema. Vamos lá? Então, gente, no último vídeo eu apresentei o meu marido, o Astro, meu parceiro aqui no Audiovisuando, e hoje eu decidi me apresentar, porque eu percebi que desde o primeiro vídeo eu nunca tinha falado nem meu nome, né? O meu nome é Ive, eu sou atriz, sou formada em artes cênicas, eu estudei cinema. E eu sou uma atriz especializada em cinema. Sempre que eu pude na minha vida, eu sempre escolhi mais o caminho do cinema do que do teatro. E no cinema eu já trabalhei com várias funções. Eu já fui assistente de luz, já trabalhei com figurino, com maquiagem, com departamento de arte, já fui assistente de produção, já fui gerente de locação. E o cinema é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, assim. Né? Desde que eu tinha ali 10, 11 anos, eu sempre fui no cinema, assim, todo final de semana eu tava no cinema. E esse era o meu principal hobby, assim, e por isso que eu decidi escolher esse caminho para trilhar. Então, de acordo com um pouco da minha experiência no set de filmagem, eu decidi vir aqui conversar com vocês e contar um pouquinho sobre como é que é essa rotina do set de filmagem, né? Bom, um set de filmagem é um dos lugares mais complexos que um dia você pode pisar. Sim, são centenas de pessoas trabalhando, é um lugar enorme, tem várias áreas dentro do cinema. Você entra no set de filmagem, tem cabo por todo lado, tem máquina por todo lado, tem câmera, tem iluminação, tem toda uma maquinária. São várias equipes trabalhando no mesmo lugar ao mesmo tempo. E cada pessoa que trabalha dentro do set de filmagem tem uma função muito específica. Ela está sempre concentrada em tarefas muito específicas que ela tem que fazer. E se um dia você for pisar no set de filmagem, seja por qual motivo for, é sempre bom você estar por dentro do como é que essa coisa funciona, né? Como é que funciona um set de filmagem. Bom, para começar, pode ser que o diretor, que é um dos caras que trabalha por trás das câmeras que a gente mais ouve falar, pode ser que um dia você vá gravar uma cena e você nem enxergue o diretor, dependendo do que você for fazer, né? Dependendo de onde você for trabalhar. Para você ver o quão complexo que é um set de filmagem. E eu decidi conversar nesse vídeo um pouquinho sobre cada área, né? Cada área por trás das câmeras. E depois, cada vídeo que eu vou soltar, eu vou falar sobre uma área específica. Então, hoje eu vou dar meio que uma explanada mais geral sobre como é que funciona cada área, né? Bem por cima. E depois eu vou citar algumas. Como é que funciona cada função dentro dessas áreas todas que existem num set de filmagem. Bom, pra gente começar, a gente precisa entender que um filme ele é feito em 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Nisso tudo, quando a gente fala do set de filmagem, a gente está falando da produção do filme. Isso quer dizer que o filme não começou ali, entendeu? Ele já tá no meio do processo dele. Por quê? Porque o começo de tudo é realmente a contratação de toda uma equipe e isso demanda muito tempo e dinheiro também. Então, quem trabalhou na pré-produção, a maioria das pessoas que trabalharam ali foi a produção e a direção, geralmente, e o elenco. Então, a produção do filme vai se aliar com a direção e eles vão decidir quem vão ser os atores, quem vai ser o profissional que vai trabalhar em cada área da produção, né? E depois que isso já está feito,
Eles também decidem aonde vai ser a locação do filme e etc. E quais dias essa locação está disponível, quais dias cada locação está disponível, né? Eles dão uma olhada na agenda dos atores também, porque às vezes tem conflito. Então eles montam toda uma agenda para o filme inteiro funcionar, né? E daí, quando a gente fala do set de filmagem, quer dizer que eles já estão nessa locação, ou em uma das locações do filme. E aí, quando isso tudo já está decidido, então começam as filmagens. Só que o que acontece? Uma produção cinematográfica é uma coisa tão complexa que às vezes, até na hora da gente nomear, né, quais são as funções que existem, é muito raro que uma pessoa vai conseguir falar todas as funções de uma vez só, né? Porque, por exemplo, eu tava vendo ali só de áreas técnicas dentro da produção cinematográfica que eu consegui contar, foram 9 áreas. Eu vou primeiro nomear todas essas áreas, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, as áreas são produção, direção, arte, fotografia, som, elenco ou casting, que seria no caso os atores, né? E daí a parte de elétrica, a parte de catering e a parte de transporte. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a produção. A produção é a área que é responsável pela parte mais prática do negócio. Então, assim, ela que vai ter certeza que aquele filme que estava no roteiro, ele passe para as telas do cinema. Então, o que vai acontecer ali? A produção vai conseguir fazer a contratação de toda a equipe, né? Ela vai estar conversando com o diretor para saber qual é a intenção de diretor, estética, né, e artística. Ela vai falar com os diretores de todas as equipes. Então, ali tem o diretor geral, né? O diretor de fotografia, o diretor de som, o diretor de arte, né? E também vai entrar em contato com o catering, né? Que eu já vou explicar o que é a parte da alimentação. Ele vai estar sempre em contato com essa área da produção, vai estar sempre em contato com todas essas áreas, sabendo o que cada uma delas precisa, tá? Desde o cafezinho que a gente toma de manhã até a fita crepe que vai precisar para colar uma câmera e um tripé, vamos dizer, sei lá, qualquer coisa desse tipo, sabe? Desde o dinheiro que vai ser arrecadado de patrocínio para conseguir pagar o filme, assim, as locações que precisam ser conseguidas, então ele vai atrás de gente de lugares para poder alugar ou para eles conseguirem um espaço específico para ser gravado, né? E assim por diante. E eu vou citar alguns nomes de funções dentro da produção, tá? Então tem o diretor executivo, o diretor de produção e o produtor de set. Essas são só algumas funções dentro da produção. A gente vai ter também assistente de produção e assim por diante. Em outro vídeo eu vou falar especificamente sobre isso. Então, uma das áreas mais conhecidas eu vou falar agora é a direção. Tem o diretor, que é o diretor geral do filme, né? Tem o assistente de direção, que ele também tem um papel muito importante. E essa equipe toda, ela vai cuidar da parte estética e artística do filme. É como se, vamos dizer, se o filme fosse uma orquestra, né? Essa direção seria a regência, sabe? Dessa orquestra. Se um filme fosse um quadro, sabe? O diretor seria o pintor. O diretor é praticamente o autor do filme. O filme como obra de arte, o autor do filme é o diretor. A gente tem também a área da fotografia, né? A área da fotografia é basicamente cuidar da imagem propriamente dita do filme. Então, vai cuidar com a coloração do filme, a textura que o filme vai sair, né? A luminosidade, né? A luz que vai ter o filme também. Então, tá sempre aliado à imagem e sempre ligado ao diretor, né? Porque essa fotografia, né? Essa foto, essa imagem,
vai sair de acordo com a idealização artística, né, que o diretor tem desse filme. Então, ele tem funções como, por exemplo, o diretor de fotografia ou fotógrafo, né? Temos o operador de câmera, temos assistente de câmera, né? Temos o foquista. Geralmente num filme vão ter assim inúmeros assistentes de fotografia, sabe? Porque às vezes cada um deles cuida, né? E é responsável por uma área diferente. Por exemplo, quais lentes a câmera vai precisar? Então tem uma pessoa que é responsável só pelas lentes da câmera. Tem vezes que tem uma pessoa responsável só pelo cartão SD ou pelo cartão, né? Por onde está sendo gravado esse material que vai ficar ali, que depois, né? Isso daí que é a coisa mais valiosa do filme, né? Tipo, para depois passar pra área da edição, no caso, para ser editado o filme, tudo montado, né? Então, eles vão ter vários assistentes, assim, geralmente, né? A área que mais vai ter gente, assim, meio que trabalhando e cuidando, assim, né? Tem gente que, às vezes, só tá ali pra fazer o foco, né? Que é o foquista, já falei. Então, é uma área que cuida realmente da textura da foto, né? Como é que eram os filmes, né? Eles eram feitos com filme mesmo, então tinha que ter uma área ali que cuidasse direitinho dessa imagem, como é que isso ia ser impresso, no caso, né? E hoje em dia já mudou um pouco, mas ainda assim, né? Qual é a textura que a gente quer imprimir nesse filme? Né? Quais são os tons, mais ou menos, da coloração do filme, de acordo com o diretor geral do filme, de acordo com o diretor de arte, né? Que são equipes que estão sempre conversando entre si, para que tudo funcione certinho como uma engrenagem que não falha, né? Outras duas funções muito importantes nessa área da fotografia é o famoso making of, né? Que é basicamente um cinegrafista que vai registrar as imagens, né, do filme, contando a história de como é que foi a produção daquele filme, de como é que foi produzir esse filme, né? E é uma coisa que, assim, que também tem a foto still, né, no caso, que é um fotógrafo da produção. E essa fotografia de still, ela vai servir tanto para os cartazes do filme quanto para outros tipos de divulgação. Então ela tem que estar sempre muito aliada ao diretor de fotografia, que vai editar mais ou menos aí a coloração da foto, né? A dramaticidade por trás daquela foto, né? Como é que vai ser o tom daquela foto, né? Como é que os atores têm que aparecer na frente dessa fotografia que vai servir como uma divulgação, né? Ela é quase um trabalho da área de marketing do filme, né? Que vai ser vastamente utilizado aí para uma questão de divulgação. E aí a gente vem com a equipe de som, né? O som é tão importante quanto a imagem no filme, ou sei lá, quase às vezes até um pouco mais, eu acho, eu diria, não sei. Não tem muito como decidir qual deles é o mais importante, porque o som vai ditar todo o tom do filme, entendeu? Então, o que a gente vai ter de funções aí, né? A captação de todo o som no cinema, né? O cuidado por trás disso é saber que som vai vazar nesse gravador ou não, né? Por exemplo, tem alguma coisa que tá vazando aqui no microfone, né? Que se alguém tá com o microfone, só essa pessoa vai conseguir ouvir direitinho o microfone, porque assim como a câmera ela enxerga um pouco diferente do que os olhos humanos, né? O gravador e o microfone eles também vão ouvir as coisas bastante diferente do que é um ouvido humano, né? Então, sempre tem que estar alguém super atento com isso, porque às vezes a sensibilidade é tão grande que pode ser que tenha um barulho lá no fundo e aí, só a pessoa que tá lidando com isso vai conseguir dizer, ó, essa parte aqui, essa cena a gente precisa cortar porque o som vai estar atrapalhando a gravação, né? Então,
Além disso, tem vários sons que a gente ouve no filme que não foram gravados na hora. Ou até foram gravados na hora, mas esse som ele foi desperdiçado e depois foi construído, foi feito, foi criado um som especialmente para aquele barulho. Por exemplo, barulho de passos, né? Geralmente ele é feito de uma maneira mais especial, com um ambiente mais controlado, com o barulho que vai aparecer. Então, todo tipo de barulho, realmente, assim, por exemplo, sei lá, uma agulha caindo no chão. Cada detalhezinho, assim, cada som que você ouve de um objeto diferente que está aparecendo em cena, ele é cuidadosamente construído pela equipe de som. E, inclusive, depois na montagem, na edição do filme, também vai ter alguém especializado no som para cuidar disso, né? Então, a gente tem aí funções como o diretor de som, o técnico de som, o microfonista que segura o boom. Por exemplo, sabe, várias vezes é muito comum a gente enxergar assim o boom, né? Aqui em cima na cena. Então, por exemplo, é, tem que ter um profissional que realmente sabe o que tá fazendo. Porque, por exemplo, não adianta a gente gravar todo um filme super bonito e daí de repente vazar o boom ali em cima, por exemplo. Então, isso tudo tem que ter um cuidado muito especial e tem toda uma equipe especializada por trás disso, sabe? E aí a gente tem a equipe de arte, né? O que é a equipe de arte do filme? Ela vai ter um cuidado especial com muita coisa, com quase tudo que tu enxerga. Então, assim, o figurino, que é a roupa que o personagem veste, no caso, né, que o ator veste para dar vida ao personagem, ela existe uma função que é a do figurinista, que é especialmente só para cuidar disso, né? Ele faz parte da equipe de arte. Tem o diretor de arte que coordena tudo isso por trás. Tem o cenotécnico que vai criar os cenários, né, por trás. Tudo que a gente enxerga às vezes não é, nem sempre é um ambiente de verdade, né? Então muita coisa daquilo ali é fake. Na verdade, alguém construiu aquilo especialmente pro filme. E às vezes o ambiente onde o filme está sendo gravado ele é completamente diferente do que a gente enxerga ali. E quem criou isso tudo foi um cenotécnico que cuidou de todas essas áreas, assim, né? Criou um ambiente todo especialmente só pro filme. Outras coisas, tem outras áreas. Tem o aderecista, por exemplo, que cuida de todos os adereços do filme. Vamos dizer que a gente tá num filme de época e eu preciso de um medalhão no meu pescoço que seja super especial e ele vai ajudar a contar a história do filme. Então tem uma pessoa especialmente para construir aquele adereço, né? Para tomar cuidado, sei lá a gente tá no século não sei o que, só que daí os cintos que as mulheres usavam naquela época é uma coisa especial. Tem que ter a pessoa que vai construir, né? Que vai fazer isso de acordo realmente com o que era naquela época. É, Também tem o produtor de objetos. Então, assim, todo objeto de um cenário, coisa assim, se esse objeto é uma coisa muito importante. E nem só se ele for uma coisa importante, né? Tipo, na verdade, tem uma pessoa especialmente para produzir cada objeto daqueles. Porque às vezes também, por exemplo, pode ser que tu veja um vaso lá que tu tá jurando que aquele vaso é de porcelana chinesa, só que na realidade, no fundo, aquilo ali não deixa de ser uma peça de isopor, por exemplo, entendeu? Então, para cada coisinha assim específica, tem uma pessoa que cuida especificamente daquilo na arte. O diretor de arte ele também vai decidir quais cores a gente vai estar utilizando nesse filme, né? Porque, por exemplo, eu não vou usar vermelho e preto, ou tipo só preto, ou cores escuras, ou azul e preto num filme que na realidade ele é gravado na praia durante o verão e o clima do filme é uma comédia romântica, entendeu? Então, as cores elas são muito bem utilizadas porque o profissional por trás daquilo ele estudou muito bem, né? Que cor usar, em que momento, de acordo com a emoção que o público vai sentir.
e tem toda uma especialização por trás disso, né? E essa equipe também está sempre cuidando e conversando, por exemplo, com o diretor de fotografia. Porque não adianta a gente, de repente, sei lá, um diretor de arte ter decidido que ele quer um sofá rosa, né? Só que daí, por causa de alguma decisão do diretor de fotografia, esse sofá imprimiu roxo na cena. Então, são áreas que precisam estar sempre conversando, são áreas que são super bem conectadas, são interligadas e todas elas formam o que vai ser o resultado final do filme, né? E daí a gente tem o elenco, né? O elenco é toda a vida humana que você consegue enxergar numa tela de cinema. Então, são todos os atores que estão ali dando vida aos personagens, né? E essa basicamente é a parte do elenco ou do casting. Aqui eu trabalho também muitas vezes não só como atriz, mas também como figurante. Então, às vezes, a gente, como figurante, a gente tem que saber muito como é que funciona isso também dentro do cinema. Porque a gente tem que estar super atento. Tem uma pessoa que vai sempre fazer a coordenação de todos os figurantes. Tem muita produção aqui que tem assim, ó, centenas de figurantes, assim, tem 100, 200, 300, 400 figurantes, às vezes 500 figurantes. Então, existe toda uma equipe por trás da coordenação desses figurantes. Por quê? Porque o trabalho do figurante é justamente não chamar atenção. Então a gente tem a equipe de elétrica no cinema, né? Que é muito importante. Por que a equipe de elétrica é tão importante assim? Porque no cinema, os aparelhos que são utilizados, eles não utilizam a mesma potência que a gente utiliza numa casa normal, como para ligar uma TV ou né, um videogame ou até uma câmera ou coisa assim. Eles utilizam muita luz, muita eletricidade. E aí existe uma equipe responsável por cuidar dessa área, né? Tem um eletricista-chefe, né, que vai cuidar de tudo isso. Por quê? Porque as instalações elétricas do lugar onde a gravação vai ser feita também precisa ser toda certinha, assim. Precisa alguém para ficar checando de tempos em tempos para ver se a capacidade da eletricidade onde o set de filmagem está sendo instalado, se vai ser tudo ok, se vai poder ser utilizado uma maquinária com uma potência tão alta. Então, sempre vai ter uma equipe por trás disso. Então, eles cuidam disso. Se precisar fazer também uma gambiarra ali com a eletricidade, sempre vai ter esse chefe eletricista responsável por isso. Então, a gente tem a área de catering, que é a produção de alimentos, né? O que acontece? Geralmente, um filme, ele... Assim, cada segundo daquele filme vale ouro, assim. Cada take que geralmente os diretores têm, eles fazem até um cálculo lá pra saber o quanto de dinheiro vai valer aquele take. Porque tudo é muito caro. Então, assim, não adiantaria nada uma produção, por exemplo, a gente vai ter aqui intervalo entre tal horário, e daí cada pessoa ir sair completamente o set de filmagem e comer cada um no lugar. Aí depois não consegue voltar a tempo, coisa parecida. Então, não, uma equipe de filmagem num dia de trabalho, ela vai passar assim, ó, do início do dia até o final do dia. Geralmente, quando, por exemplo, a gravação é diurna, ela vai estar lá, assim, ó, de manhãzinha, quando o sol começar a apontar no céu, e geralmente vai acabar ali o horário que o sol se põe, o horário que já não tem mais luz mesmo. Então, tem toda uma equipe por trás responsável só pela alimentação de todo mundo, porque é muita gente. Então, é mais prático sempre ter uma equipe bem próxima e que tenha certeza que, por exemplo, cuide de todas as restrições alimentares, né? Se tem gente que tem alergias, tem gente que ou é vegana ou vegetariana ou coisa parecida. E daí eles sempre vão cuidar certinho, assim, ó. Por exemplo, a comida vai estar pronta exatamente no horário do intervalo, sabe, do filme.
Então tem ali, sei lá, dependendo do que tu tá fazendo no cinema, às vezes tu tem ali 15 minutinhos, tu tem que comer rapidinho e depois já tem que voltar a trabalhar o mais rápido possível. Então sempre tem uma equipe por trás disso cuidando. Ou às vezes também essa equipe, ela, por exemplo, ela é de algum restaurante local. Só que aquele restaurante ele já tá a par dessa parceria, coisa assim, e daí ele vai fazer rapidão a refeição que precisar fazer bem na hora. E depois cada um já volta rapidão pro set e continua filmando. Mas sempre vai ter essa equipe que vai ser responsável, né? Ela vai fazer parte dessa equipe dessa equipe cinematográfica, né? Então, é isso. Uma jornada de trabalho no cinema não é brincadeira, gente. São várias e várias e várias horas, assim, olha, às vezes é interminável. E a gente vai ter a área do transporte, né? Por que o transporte é tão importante também no cinema? Porque sempre vai ter um motorista para buscar os atores, os diretores e coisa assim, no lugar onde eles estão hospedados, né, no caso. Também vai precisar de gente, de motorista, para transportar os equipamentos pesados, né, a maquinária toda. Os equipamentos são bem caros e coisas assim, que eles são super importantes. Também os canhões de luz, né, as dollies, que são os triozinhos de trem para gravar assim, né, uma sequência que a câmera vai ter que fazer esse movimento, ou às vezes a grua, que é aquele equipamento que leva a câmera para cima, assim, e isso tudo precisa de um motorista que conheça bem a região onde está sendo gravado o filme, que conheça muito bem como é que funciona o trânsito naquele lugar, que conheça muito bem qual vai ser a duração, né, que vai levar o transporte de um lugar para o outro, né. Até porque muitas vezes tem filmes que são gravados em áreas que são um pouco mais isoladas ou um pouco mais distantes dos grandes centros. E aí precisa sempre de alguém que conheça muito bem a região para estar dando esse suporte aí, né? De toda a logística que precisa por trás dessa produção cinematográfica. Então, um joinha para os motoristas que trabalham no cinema. E por último, eu vou falar aqui bem rapidamente da edição, porque daí a edição e a montagem do filme fazem parte da pós-produção, que é aquilo que eu falei que acontece depois que todas as câmeras já fizeram todo o trabalho delas e todo mundo já tem todo um material pronto para que o filme seja realmente montado na ordem certa, porque para quem não sabe, muitas vezes, quase sempre, né? O filme, ele não é gravado na ordem que a gente lê o roteiro ou na ordem em que a história vai ser contada depois que esse filme estiver pronto. Então, precisa de precisa de uma organização absurda para conseguir realmente saber ali qual cena vai ser gravada, qual é a ordem certa de cada cena na montagem. O trabalho do editor é praticamente um trabalho de quebra-cabeça, né? Ele vai juntando as pecinhas até que o filme esteja finalizado ali na frente dele. Então, tem o editor de imagens, né? Tem o editor de som, né? Que isso é muito importante, daí ele vai juntar ali todos aqueles sons que eu disse que muitas vezes eles são criados, né? Com a voz que foi gravada dos atores em cada cena, com a trilha sonora muitas vezes, né? Com cada música certinha dentro de cada cena. E toda aquela montagem ela vai estar pronta, mas é claro que isso daí não faz parte do set de filmagem. E eu queria falar para vocês um pouquinho como é que funciona essa rotina do set, né? Às vezes a rotina de um set de filmagem é isso, sabe? Chegar bem cedinho lá,
saber exatamente com qual equipe você vai estar conversando, né? Se você for um maquiador, você vai ficar mais na área de arte, você vai conversar com talvez com o diretor de arte ou talvez com o assistente de arte para saber exatamente quais são as diretrizes daquela maquiagem. Se ela é uma maquiagem normal dia a dia, se ela é uma maquiagem para ir pra balada, que é, né, tipo, enfim, né? Se precisa de uma prótese para fazer alguma coisa, porque o filme já é uma outra. Um filme de fantasia ou coisa do tipo. Então, assim, se você vai fazer parte da área que cuida da fotografia, você vai estar perto de uma câmera. Você tem que estar sabendo como é que funciona esse negócio das lentes, né? De carregar a bateria se a câmera não estiver ligada na tomada. De. É, todo um processo assim absurdamente complexo, não importa qual área você esteja, sempre tem que estar atento, né? Quem são os cabeças de equipe, no caso, quem são os diretores de cada área, de cada equipe, né? Para quem você tem que responder, como é que funciona essa hierarquia por trás das câmeras. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que funciona essa dinâmica, né, e essa estrutura por trás das câmeras, que a gente não tem a oportunidade de ver num filme. É, Por favor, me deixa saber quais são as suas sugestões, as suas dúvidas, se você gostou do vídeo, alguma curiosidade específica que você tenha, que eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo especialmente para cada uma dessas áreas que eu falei, né? E, e é isso, gente. Por hoje é isso. Eu acho que eu falei basicamente tudo que eu tinha em mente. É, Se inscreve no canal para ficar ligado. Badala o sininho para receber notificações de cada vídeo que sair. Confere o nosso site porque lá vai ter um artigo muito mais completo do que o que eu falei aqui. Dá uma conferida porque o link tá na descrição. E é isso, muito obrigada pela tua presença até aqui. Um beijão e até a próxima!